Olá, eu sou a Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vim aqui te mostrar como é que eu fiz esta bolsinha aqui, ó, com todos os lançamentos aqui da Círculo, os acessórios que estão lindíssimos. Vem dar uma olhadinha e vem ver que essa bolsa aqui, ó, ela é bem simplesinha de fazer. Vem ver. Começarei o cachorrinho com o fio Barroco Max Color, Barroco 6, na cor 7207 e agulha Clover 4 milímetros. Deixarei aqui no começo 40 centímetros de fio. E aqui eu faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Agora, reservo 36 centímetros de fio aqui no começo. E aqui eu faço um nozinho para começar uma correntinha. Agora, eu chamo este de fio curto e este o fio do novelo. Pego o fio curto, passo por cima da agulha, ó, tá vendo? E trago para mim. Laço o fio do novelo e passo a agulha por dentro das duas alcinhas. De novo, passo o fio por cima da agulha pela frente, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço 12 pontos baixos. Agora faço uma correntinha e pego as alcinhas de trás, eu já vou escondendo o fio do início, e faço pontos baixos. Fui até o final da carreira, são 12 pontos baixos, e agora eu continuo para o outro lado, pegando também a alcinha de trás. Também serão 12 pontos baixos. Então, fiz os pontos baixos, dando a volta aqui nos pontos baixos iniciais, pegando pela alcinha de trás. Terminei aqui a carreira, coloco um marcador. Volto com a minha agulha e agora continuo pegando pelas duas alcinhas. Faço um ponto baixo e um aumento. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. E sigo até chegar aqui, um ponto aqui antes do marcador. Prontinho, fiz um ponto baixo e um aumento, dei toda a volta. E agora troco o marcador de lugar. E agora farei somente pontos baixos. Lembrando que pego pelas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas. E darei toda a volta, somente em pontos baixos. Tenho 36 pontos nesta carreira. E agora continuarei em pontos baixos. Sempre troco o marcador de lugar. E agora continuo em pontos baixos. Lembrando que são 36 pontos baixos nesta carreira. Darei toda a volta.
E continuarei em carreiras de pontos baixos até que aqui feche um pouquinho. Veja como vai fechando aqui, né? No começo estava abertinho, né? Porque eu fiz os aumentos. E aí, conforme eu vou fazendo as carreiras de pontos baixos, aqui, ó, vai fechando, mas não vai fechar porque ainda não comecei as diminuições. Aqui, excluindo a primeira carreira, por quê? A primeira carreira, lembra que fiz pontos baixos sem correntinha? Ela não aparece, porque ela fica aqui dentro, tá? Então, eu vou contar assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos baixos. Lembrando que aqui, né, fiz os 12 pontos baixos, nos pontos baixos sem correntinha, e em seguida fiz um ponto baixo e um aumento, e fiquei com 36 pontos baixos na carreira. Agora, começarei as diminuições. Tenho 36 pontos baixos, farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E assim sigo até o final da carreira. Prontinho, fiz 4 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 30 pontos baixos. E agora faço somente pontos baixos. E vou até o final da carreira somente em pontos baixos. Terminei a carreira somente pontos baixos e faço mais uma carreira de pontos baixos. Lembrando que tenho 30 pontos baixos nesta carreira. Terminei a carreira de pontos baixos e farei agora novamente uma carreira com diminuições. Faço 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira com as diminuições, fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, e agora farei carreiras somente de pontos baixos. Tenho 24 pontos baixos nesta carreira. Depois da carreira com as diminuições, onde eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, eu fiz 2 carreiras somente de pontos baixos. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, antes de continuar, posiciono os olhinhos. Este é o olho número 12 e eu conto a partir aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a 7ª e a 8ª carreira, eu coloco o olhinho. E o outro olho eu coloco a 7 pontos baixos de distância, ó. Levantei aqui o olhinho, então aqui está o pino. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a carinha é achatada, eu vejo exatamente aqui, ó, tá vendo? Na carinha achatadinha, porque se você fizer assim, ó, tá vendo? Você vai ver que, achatando a carinha, eu coloco os olhinhos bem na frente, aonde ela fica achatadinha. Paralelo, os olhinhos, né? Coloco eles, ó, paralelo aqui ao começo
da carinha. E agora é só colocar a trava. Agora eu continuo. Eu terminei aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora não farei carreiras de pontos baixos. Já vou direto para a próxima carreira com diminuição. Então, faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, para finalizar, para ter menos pontos aqui, eu faço 3 diminuições seguidas. Corto o fio, tiro o marcador e puxo a alcinha. Esta é a base da cabeça. Agora colocar todos os detalhes para que seja um cachorrinho. Agora vou encher com a fibra siliconada e vou usar esta ferramenta aqui para encher o bonequinho. E ao encher, eu não vou encher demais, porque eu quero que ele se mantenha achatadinho. Eu quero que ele fique achatadinho assim, para ficar melhor na hora que eu costurar no corpo da bolsa. Prontinho, enchi, mas o suficiente para que ele se mantenha achatadinho. Agora coloco a agulha de acabamento e vou pegando nas alcinhas de fora e já vou puxando para fechar aqui em cima. Agora eu introduzo a agulha aqui no meio, saio aqui atrás, em qualquer lugar, e puxo, deixo aqui bem fechadinho. Agora volto no mesmo buraquinho, saio aqui um pouquinho distante, puxo e deixo uma argolinha aqui desse lado, ó, tá vendo? Volto no mesmo buraquinho e no mesmo aqui, onde deixei a argolinha, e passo a agulha por dentro da argolinha e puxo. Assim eu faço um nozinho lá dentro. E agora volto no mesmo buraquinho, saio um pouquinho distante novamente e corto rente. Prontinho. Esta é a base da cabeça do cachorrinho. Farei o focinho com o Barroco Max Color, Barroco 6, na cor 7684. E continuo com a agulha Clover 4 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E já coloco o marcador. Agora faço aumento em todos os pontos, ficarei com 12 pontos baixos.
Nesta carreira, faço um ponto baixo e um aumento, até o final da carreira. Ficarei com 18 pontos baixos. E agora, faço uma carreira somente de pontos baixos. Prontinho, tiro o marcador, corto o fio e puxo esta alcinha. Agora, coloco a agulha de acabamento e vou tirar este degrauzinho aqui. Então, conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Agora, por cima da alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas, ó, de fora para dentro, do ponto que pulei. Puxo, ele ficará igualzinho aos outros pontos. E agora aqui, eu costumo amarrar desta forma, e agora eu dou um nozinho. E corto rente. Este é o focinho do cachorrinho. Agora, para bordar o nariz, usarei o fio Amigurumi Soft. E esta cor aqui é a 7569. E usarei a agulha de acabamento número 16. Agora, vou bordar aqui, ó. Vou deixar a parte onde eu arrematei aqui para baixo. Venho, ó, tenho uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira. Passo o fio de dentro para fora. Deixo uma pontinha aqui atrás. E agora vou passar, ó, tá vendo? Um ponto e meio. Venho aqui no meio do outro ponto. E vou passar 12 vezes, sempre nos mesmos buraquinhos. Tá vendo, ó? Eu vou sempre nos mesmos. Passarei 12 vezes. Passei 12 vezes nesse sentido, saí aqui. Agora, vou passar somente pelos fios no outro sentido aqui, ó. Então, venho. E agora, vou cobrir estes fios com os fios que passarei neste sentido. Vou posicionando um fio ao lado do outro. Eu vou assim até o final. Tá vendo? Ó, vou posicionando um fiozinho ao lado do outro. Envolvendo só estes fios, não estou pegando aqui no focinho.
Prontinho. Agora, vou aqui pra dentro, sempre os mesmos furinhos. Volto aqui, pelo meio do anel mágico. E volto por baixo do narizinho, centralizando aqui embaixo do nariz. Prontinho. E para finalizar, amarro com o fiozinho do início. Sem apertar muito, e depois dou um nozinho. Prontinho. Para fazer a orelhinha, vou usar a mesma cor que usei na carinha e faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Coloco o marcador. E agora faço aumento em todos os pontos. Vou até o final da carreira, aumento em todos os pontos. E agora faço um ponto baixo e um aumento. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Tenho aqui 18 pontos baixos. Agora faço somente pontos baixos. E vou até o final da carreira, somente pontos baixos. Nesta carreira faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora farei carreiras de pontos baixos até chegar à 10ª carreira. E eu conto a partir do anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou até a 10ª carreira somente de pontos baixos. Cheguei aqui na 10ª carreira, contando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, faço um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Ficarei com 8 pontos baixos. Agora, corto o fio, um pouquinho longo, puxo, coloco a agulha de acabamento, não vou encher a orelhinha, ela vai ficar achatadinha, e fecho pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando. Introduzo a agulha aqui no meio. E saio aqui, ó. Tem a primeira, a segunda, entre a segunda e a terceira carreira.
Prontinho. Agora, vou montar a carinha do cachorrinho. Posiciono aqui, ó, tá vendo? O focinho aqui, na linha dos olhinhos, na carreira, tá vendo aqui, ó? Do olhinho, bem centralizado. E coloco o alfinetinho. Então, esta é a posição, ó. Encostadinho nos olhos e apoiado aqui na carreira aonde está o olhinho, tá vendo? Agora, estou com uma linha de costura numa cor próxima aqui do focinho. Já dei o nozinho. Estou com a agulha de costura. Venho aqui na parte de baixo, dou um pontinho aqui embaixo, na carinha, e travo passando a agulha aqui por dentro e escondo o fio. Agora, eu vou passar a agulha, olha só, por baixo das duas alcinhas. Volto um pontinho e volto também pegando por trás das duas alcinhas. Dou um pontinho aqui na carinha e saio aqui novamente no próximo ponto, passando a agulha por baixo das duas alcinhas. E puxo. Farei isso toda a volta. Na ida e na volta, sempre vou por baixo das duas alcinhas. E volto, pegando aqui o focinho, passando a agulha por baixo das duas alcinhas. E dou toda a volta para costurar o focinho. Agora aqui, antes de terminar, vou colocar um pouquinho de fibra. E depois continuo a costura. E aqui ao final, dou um nozinho. Agora, para costurar a orelhinha, primeiro vou dar um nozinho aqui. Essa parte ficará interna. E agora, eu conto 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, nesta posição, aqui está bem a lateral, um pontinho para frente. Passo por baixo de um ponto. E agora, costuro a orelha somente por esse ponto. Então, venho aqui, ó, passo por 4 pontinhos da orelha. E volto de novo aqui, ó, no mesmo pontinho. Prontinho. Posso passar mais uma vez. E venho mais uma vez pelo mesmo pontinho. Deixo tudo bem justinho e dou um nozinho. A orelha fica achatadinha. E agora é só voltar. Venho aqui.
e prontinho. E agora, para finalizar a cabeça do cachorrinho, eu vou colocar um branquinho aqui do lado. E vou aproveitar o amigurumi soft branco. Estou aqui com a agulha 16, já passei o fio amigurumi soft. Venho aqui, em qualquer parte aqui da lateral, saio o mais pertinho possível aqui do olhinho, ó, aqui na parte de baixo. E venho, ó, 1, 2, aqui. O mais pertinho possível do olhinho e saio aqui no mesmo lugar onde eu introduzi a agulha. Eu faço um olhinho de cada vez, eu prefiro. E aqui eu vou dar um nozinho. Olha como fica bonitinho. Eu faço um de cada vez, que eu acho que eu tenho mais controle do que fazer os dois ao mesmo tempo com o mesmo fio. Corto. Vou pegar uma agulha maiorzinha. Coloco os dois fios. E volto aqui no mesmo buraquinho. E saio em qualquer parte aqui atrás. Prontinho. Faço a mesma coisa aqui no outro olhinho. Prontinho. Agora vamos fazer o corpo da bolsinha. Para fazer a base da bolsa, deixarei aqui no começo 60 centímetros de fio. E aqui eu faço um nozinho, como se eu fosse começar uma correntinha. Chamo este de fio curto e este o fio do novelo. O fio curto eu passo por cima da agulha e viro para mim. Fiz uma alcinha. Laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, o fio curto, passo por cima da agulha, pela frente, ó, fiz uma alcinha, laço o fio do novelo e faço mais um pontinho. São pontos baixos sem correntinha. Farei 30 pontos baixos sem correntinha. Prontinho, fiz 30 pontos baixos. Agora faço uma correntinha e voltarei pegando somente a alcinha de trás. E volto 30 pontos baixos. Prontinho, fiz os 30 pontos baixos. Agora, continuo pegando na alcinha de trás, vou dar a volta. Então, fiz os 30 pontos baixos pegando na alcinha de trás do ponto. Agora, a alcinha de trás é esta daqui. Então, eu volto fazendo os pontos baixos. Veja qual alcinha que eu pego. Eu peguei aqui a alcinha, né, quando eu estava nesta posição, era a alcinha de trás. Agora, a alcinha de trás é esta daqui. E vou até o final fazendo os pontos baixos. Prontinho. Então, fiz 30 pontos baixos, dei a volta e mais 30. Então, tenho 60 pontos. Aqui eu coloco o marcador. E esta é a primeira carreira. Ela vem aqui, dá a volta e vem para cá. E agora, continue pontos baixos até a altura da bolsinha. Só que agora eu vou fazer pegando os pontos baixos, pegando por baixo das duas alcinhas.
E aí eu continuo somente em pontos baixos. Diferente da cabeça do cachorrinho, que eu fiz com aumento, aqui eu sigo somente pontos baixos. Aqui é onde eu cortei o fio, depois eu tiro essa pontinha. E continuo em pontos baixos. Aqui na extremidade oposta aonde eu comecei, eu só faço pontos baixos, não faço aumento. Só vou dando a volta. Sempre pegando as duas alcinhas. E continuo em pontos baixos. Vou dando a volta e aqui aos pouquinhos vai fechando assim. Vai ficar um saquinho. Fiz pontos baixos até a 26ª carreira. Comecei contando aqui de baixo, lembrando sempre que eu não considero os pontos baixos sem correntinha iniciais, porque eles ficam lá dentro. Ficam aqui dentro, no avesso da bolsinha. Então, aqui eu contei, são 26 carreiras. Agora, farei as alcinhas aqui laterais para colocar o mosquetão e a alça. Então, aqui, ó, é a lateral, né? Deixo bem achatadinha, para marcar bem aqui aonde é a lateral aqui da bolsa. E vou em pontos baixos até chegar na lateral. 1, 2, 3, 4. Então, ó, fiz 4 pontos baixos. Veja na sua peça quantos pontos serão aqui. Pode ser que, dependendo de quanto torça o seu trabalho, da tensão do seu ponto, isso seja diferente. Torça por quê, ó, tá vendo? Os pontos baixos, eles vão ficando inclinados, eles não ficam retinhos. Então, preste atenção. Aqui para mim foram 4 pontos baixos, pode ser que para você seja diferente. Então, fiz 4 e agora faço correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E volto aqui no próximo ponto baixo. E continuo em pontos baixos até chegar aqui, onde farei a mesma coisa. Farei as 12 correntinhas e continuo em pontos baixos até aqui. Fiz as 12 correntinhas e segui adiante com pontos baixos. Aqui foram 30 pontos baixos. Então, aqui a mesma coisa, faço 12 correntinhas. E volto aqui no próximo ponto baixo. E continuo em pontos baixos. Até terminar a carreira. Prontinho, dei toda a volta, já tenho as minhas 2 alcinhas para prender o mosquetão. E agora farei ponto baixíssimo toda a volta, inclusive nas correntinhas.
Dou toda a volta em ponto baixíssimo. Prontinho, dei toda a volta, corto o fio e puxo esta alcinha. Coloco a agulha de acabamento e mais uma vez faço, ó, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, por cima da alcinha do último ponto crochetado e agora por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Aí fica bonitinho o acabamento. Agora aqui, para fazer o acabamento, eu vou cortar um pouquinho desse fio. Ó, deixa um palmo de fio. E com a ajuda da agulha, eu divido o fio. 3 cabos para cada lado, assim, ó. Agora, passo a agulha por 3 fios apenas. E aqui do lado avesso, eu passo pela alcinha mais próxima que tiver aqui dele. Passei, pronto. Agora, pego os outros 3, amarro e dou um nozinho. Quando eu faço isso, eu reduzo o nó pela metade da grossura do fio. Junto novamente as duas pontas, igualo e passo novamente pela agulha. Agora, o fio completo. E volto aqui, e agora sim eu escondo entre os pontos. Veja como some o nozinho, tá vendo? E agora vou passando e escondendo o fio. Passei por mais alguns pontinhos e agora aqui eu posso cortar rente. Veja como fica bem bonitinho o acabamento. Comecei a patinha com a cor 7684 e continuo usando a agulha Clover 4 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira, faça aumento em todos os pontos. Vá até o final com aumento em todos os pontos. Agora, faça pontos baixos até chegar na 6ª carreira. Vá fazendo pontos baixos até chegar na 6ª carreira, contando aqui do anel mágico. Cheguei aqui na 6ª carreira, tiro o marcador, corto o fio e puxo esta alcinha. Agora coloco a agulha de acabamento e conto 2 pontos baixos para frente, passo a agulha de dentro para fora, por baixo das duas alcinhas. Agora, por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado e agora por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Puxo, deve ficar, ó, igualzinho aos pontos que estão ao redor. Eu gosto de amarrar os 2 fios, estou amarrando o fio do anel mágico com o fio que acabei de terminar aqui essa parte da patinha. Não aperto, porque senão vai franzir, e o nozinho eu faço apertado.
Prontinho. Agora vou começar a próxima cor. Agora volto aqui com a cor 7207. Introduzo a agulha por baixo das duas alcinhas em qualquer parte. Eu gosto de fazer isso logo aqui onde eu fiz o arremate. Laço a próxima cor e dou um nozinho. Aqui é só um nozinho, não é um ponto. E faço os pontos baixos normalmente. Já vou fazendo por cima deste fio para prendê-lo aqui no começo. E continuo em pontos baixos. E vou até o final da carreira em pontos baixos. Estou chegando aqui no final, então faço normalmente os pontos. E o último ponto é onde eu dei o nozinho. Veja que fica bem suave a troca de cor. Agora volto com o marcador e farei pontos baixos até a 15ª carreira, contando aqui do anel mágico. Continuo em pontos baixos. Vou até a 15ª carreira. Prontinho. Fiz 15 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora farei 3 diminuições seguidas. Corto o fio, puxo esta alcinha e encho com a fita. Coloco a agulha de acabamento e fecho pegando pelas alcinhas de fora. Coloco a agulha aqui no meio e vou até aqui um pouquinho distante. Deixo bem fechadinho aqui o final. Agora volto no mesmo buraquinho. Saio aqui em qualquer outra parte, um pouquinho distante, aqui de onde coloquei a agulha. Agora volto no mesmo buraquinho e aqui também, no mesmo buraquinho. Passo a agulha por dentro da alcinha e puxo. Assim, eu dou um nozinho lá dentro. Agora, volto no mesmo buraquinho. E agora posso cortar rente. Prontinho, fiz as 4 patinhas e resolvi fazer uma inteirinha de uma cor só. Agora farei o rabinho e vou começar com esta cor. Faço anel mágico e 6 pontos baixos no anel.
Agora faço um ponto baixo e um aumento. Três vezes um ponto baixo e um aumento, 3 vezes na carreira. Agora faço somente pontos baixos. Tenho 9 pontos baixos nesta carreira. Agora faço 2 pontos baixos e um aumento, 3 vezes na carreira. E agora faço somente pontos baixos. Nesta carreira faço 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes nesta carreira. Repito 3 vezes. 3 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou mudar de cor, do mesmo jeito que fiz nas patinhas. Agora volto com a cor principal e faço pontos baixos. Dou um nozinho e farei somente pontos baixos. Tenho 15 pontos nesta carreira. Coloco o marcador e continuo em pontos baixos. Novamente faço pontos baixos. E continuo em pontos baixos para formar o rabinho.
Fiz no total 14 carreiras, contando aqui desde o anel mágico. Agora farei um ponto baixo e uma diminuição, 5 vezes nesta carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, para finalizar com 9 pontos baixos, farei uma diminuição. Agora corto o fio e puxo a alcinha. Agora farei aqui a montagem. Então a cabeça vou colocar aqui e depois as patinhas. Então esta é a posição, ó. 1, 2, 3, ó, na base da terceira carreira do corpo da bolsa e a bochechinha, ó, tá bem paralelo aqui ao corpinho da bolsa. Esta é a posição da cabeça. Agora vou levantar, vou passar um pouquinho de cola quente para que não saia do lugar. Prontinho. E darei alguns pontinhos para que a cabeça fique bem firme aqui no corpo da bolsinha. Agora, venho aqui do outro lado. Já estou com o fio aqui na agulha. Passo, pego um pontinho do corpo da bolsa, um pontinho da cabeça. E vou costurando, dando a volta aqui, dando alguns pontinhos. Se achar difícil, passe primeiro pelo corpo da bolsa e depois passe pela cabeça. Por isso que eu colo com a cola quente primeiro, para não sair do lugar. Ó, passei pelo corpo da bolsa. Agora venho aqui na cabeça. Dou um pontinho. E saio novamente aqui no corpo da bolsa. Vou dar a volta até chegar aqui novamente. E continuo dando toda a volta. Dei toda a volta até chegar aonde eu comecei a costura. Veja, fica bonitinho aqui dentro. E agora aqui, eu saio no mesmo buraquinho. E agora eu amarro. E dou um nozinho. E agora é só esconder o fio. Prontinho. A cabeça fica bem firme, não fica pendendo. Fica muito bom assim.
Dei toda a volta na costurinha aqui por dentro e escondi o fio. Agora, as patinhas, ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. E coloco a patinha aqui. E a patinha, eu coloquei, ó. Tem aqui o anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 neste sentido e 6 pontinhos neste sentido também. Marquei com alfinetinho e faço a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marco aqui também com o alfinetinho. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejo se está na mesma carreira. E aqui será a posição das perninhas. Então, agora aqui eu vou passar a agulha aqui pela perninha, aqui no topo, ó, então tem anel mágico, entre a segunda e a terceira, passei, e venho aqui, ó, coloco minha agulha, tá vendo? Então, aqui é onde eu marquei, então, um pontinho antes. E passo o fio aqui pra dentro. E faço a mesma coisa com este daqui. Só que este, vou passar exatamente onde está o alfinetinho. E passo aqui pra dentro também. E aqui dentro eu vou dar um nozinho. Porque assim a costura fica bem fácil de fazer e é bem simples. A perninha, ela pode ficar assim, soltinha, ou se você quiser, pode dar um outro pontinho aqui. Então, ó, estou aqui dentro. E aqui eu amarro, eu só amarro. Bem apertado. E dou um nozinho. E também escondo os fios passando aqui entre os pontos. Então, prontinho, ó. Posso deixar a perninha solta. E faria a mesma coisa aqui com a outra perna e com as outras duas também. Prontinho, já coloquei as 4 patinhas. E agora vou costurar aqui na lateral, então conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com o mesmo fio que terminei o rabinho, costuro o rabinho aqui na lateral. E agora, com o mesmo fio aqui do rabinho, costure ele bem aqui, ó. Atravesse aqui pelo anel mágico e dê alguns pontinhos. Prontinho. E para finalizar, faço o arremate, como eu expliquei, passando por dentro do rabinho. Vim aqui no anel mágico, passe por dentro, volta no mesmo buraquinho
deixo uma argolinha e volta no mesmo buraquinho e passa a agulha por dentro da alcinha. Puxa e agora volta no mesmo buraquinho. Escapou. E agora corta a rente. Prontinho. Farei a alça com o Barroco Max Color 6, na cor 5669. E continuo com a agulha Clover 4 milímetros. Farei uma alça mais curtinha, mas se você quiser fazer a bolsinha tiracolo, você pode fazer uma alcinha de 1 metro. E aí, para que fique com 1 metro de comprimento, você vai precisar de 4 metros de fio aqui no começo. Porque você precisa 4 vezes o tamanho que você quer fazer de alça para começar, né, com os pontos baixos sem correntinha. Que é o que eu fiz aqui, ó. Quero neste comprimento aqui e multipliquei por 4. E agora faço um nozinho, como se fosse começar uma correntinha, e faço os pontos baixos. Lembrando que o fio curto passa pela frente da agulha e vira para você. Laço o fio do novelo e passa por dentro das duas alcinhas. Uma dica: eu sempre trabalho com os múltiplos de 6. Para dar o comprimento que eu quero, verei em múltiplos de 6 quantos pontos baixos cabem. Fiz 84 pontos baixos, agora faço uma correntinha e volto em pontos baixos. Aqui eu tenho só que me preocupar o seguinte: usarei este mosquetão, ó, e só uma carreira que eu fizer aqui já dá aqui a largura da argolinha desse mosquetão. E escondo o fio. Agora, ao invés de costurar aqui nessa argolinha, vou passar aqui por dentro e vou amarrar. E agora é só prender aqui na alcinha, ó, essa partezinha aqui. Ela é móvel. Prontinho. Agora, mais um detalhezinho. Vou usar esta medalhinha aqui do lado do ossinho e esta argolinha aqui. Então, vou colocar
assim. Agora, eu vou usar esta fita da Círculo, esta é a 01 e a cor é a 229. Cortei aqui um pouquinho mais de 40 centímetros da fita. Vou passar aqui pela medalhinha. E vou amarrar aqui no pescoço do cachorrinho. Vai ficar esse detalhe aqui, ó. Soltar um pouquinho. Agora, eu vou dar um nozinho aqui e fazer um lacinho. Bem bacana a bolsinha, né? E esses aviamentos aqui, esses lançamentos, dão um charme todo especial aqui para a bolsinha. Essa medalhinha aqui é lindíssima, tem vários outros pingentes. É só você dar uma olhadinha na Marinho perto de você ou entre em contato aqui com o saque da Círculo, que eles falam direitinho aonde você pode encontrar, tá bom? Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, isso é bem importante para o crescimento dele e vocês sabem, toda hora tem um vídeo novo aqui no canal da Círculo, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!